Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para realizarmos o comentário da prova agora da AGV 2011, meio do ano, realizada agora no mês de junho. Tá? Mais uma vez, a gente pode dizer que foi uma prova dentro do projetado pela própria tradição, pelo próprio conteúdo que a prova pede, né? Temas todos trabalhados da maneira esperada em sala de aula, nenhum dos temas foi algo surpreendente, né? Um grau de dificuldade um pouco maior aqui, outro ali, né? Algumas coisas de repente não apareceram como, né, a gente espera, como mapas, uso de fotos ou imagens de satélite. Já comentamos isso em aula, que a AGV já há algum tempo, depois de ter criado a tradição, né, passou a não mais utilizar. No máximo existia uma tabela, uma questão sobre fontes de energia, de matriz energética brasileira, né? Outra coisa também, dessa vez, fugindo à tradição, a tendência é que não houve nenhuma questão envolvendo geografia física, tá? As questões passaram por população, por matriz energética, por questões até ambientais, mas em nenhuma delas abordou algum aspecto específico da geografia física, ok? Vamos começar, gente. Nós estamos na questão número 51, uma questão que falava sobre agricultura familiar. Nesse aspecto, né, específico, uma novidade, né, dentro da prova, normalmente mais associada, né, a questões do agronegócio, da agricultura comercial, como nós enfatizamos em sala de aula, tá? E dessa vez a GV perguntou sobre a agricultura familiar, que a gente se coloca sempre como sendo uma atividade um pouco marginalizada no Brasil, porém, tá, é aquela atividade que absorve a maior parte dos agricultores brasileiros, tá? A gente tem uma relação inversa, né? A maior quantidade de pessoas trabalhando no campo estão nas áreas de agricultura familiar, como a gente pode, né, ver aqui nas características ou nas informações que a questão colocou, né, antes da pergunta. Por outro lado, a área ocupada por essas famílias é uma área inferior à área ocupada pela agricultura comercial, pelo agronegócio, né? Então há uma relação inversa aí. Devido à mecanização, né, se absorve pouca mão de obra nessas áreas comerciais. Na agricultura familiar, o contrário. A baixa mecanização leva à utilização mais intensa de todos os integrantes da família em atividades as mais diversas dentro da produção, né, em áreas muito menores. Então, se a gente for estabelecer um padrão de grandeza, as áreas absorvidas pela agricultura familiar são menores do que as áreas absorvidas pela agricultura comercial. Em contrapartida, a quantidade de pessoas trabalhando no campo, na agricultura familiar, é muito maior, né, do que a agricultura comercial e no agronegócio, certo? Dessa maneira, e com as informações que foram colocadas aí, as 4 informações, né, na introdução da questão, a gente poderia marcar sem nenhum tipo de dúvida a alternativa A, que fala que a agricultura familiar é praticada em mais de 80% dos estabelecimentos rurais, tá? Ou seja, na maioria, tá, dos estabelecimentos, quantidade de estabelecimentos, não área. A maior área não corresponde a isso, tá? Mas eu tenho a maior parte de propriedades e a maior parte de trabalhadores rurais, certo? Daria também para se chegar através de exclusões, né? Você sabe, como na alternativa C, que o pequeno produtor não está ligado ao cultivo de soja, né? A alternativa aí fala que a agricultura familiar responde por metade, mais a metade da receita dos estabelecimentos agropecuários, e é o agronegócio responsável por isso. Então, assim, as informações estavam à disposição, tá? A coerência e a relação da importância de cada uma desses tipos de agricultura, da familiar ou da comercial, era só você estabelecer a relação entre elas. Tá ok, gente? Então, na questão 51, nós marcamos a alternativa A. Tá? A questão 52, principalmente, né, para quem acompanhou o curso do CPV e para quem acompanhou a nossa revisão, ela veio de bandeja. Tá? Ela veio de bandeja, nós resolvemos uma questão em sala de aula, depois, durante a resolução, nós comparamos com uma questão antiga da GV, e agora, em 2011, cai uma questão muito semelhante, né? E o que ela tem de semelhante e diferente? Primeiro, o ano. A questão é sobre oferta de energia. E o ano que ele coloca aí, seja para o Brasil, para os países membros da OCDE, né?
e para os membros, e para a produção energética mundial, é o ano de 1973, que a gente sempre coloca em evidência por conta de ser o ano do grande choque do petróleo e que vai mudar em muito, vai influenciar bastante a questão energética mundial. Tá? No Brasil, no mundo e nos países de maior industrialização, como o da OCDE. Tá? Bom, é toda uma relação, né, a partir desse período que vai de mais de 30 anos, em várias regiões, com várias fontes de energia. Sempre aquela orientação, né, pessoal? Não analise o gráfico primeiro, a tabela, no caso, antes de ler a alternativa. Tá? Então, na alternativa A, por exemplo, ele está dizendo que o Brasil, em 2009, as fontes renováveis foram responsáveis por mais da metade da energia do Brasil. Aí você vai lá e soma as fontes renováveis, você vai ter um total de 47,2%. Não é mais da metade. Tá? É uma grande parcela, mas não é mais da metade. Na letra B, ele diz que os países da OCDE, a participação dos combustíveis fósseis na oferta interna de energia recuou em 50%. Né? Não houve um recuo desse nível, foi menos de 50%. Então era a leitura, gente. Ler a afirmação, buscar o dado na tabela e ver se corresponde ao que ele afirma. Tá? Nós fizemos esses dois exemplos, né? Uma afirmação e uma confirmação. Então, nessa situação, a alternativa correta que nós marcamos foi a alternativa D, que diz que no período 73-2009, houve um recuo da participação da biomassa e energia eólica no Brasil. Eu olho e vejo de 44,8% para 32%. Houve um recuo. Né? E ele justifica, devido principalmente à substituição da lenha por fontes mais eficientes de geração de energia. Pessoal, de 73 em diante, além do choque do petróleo que afetou o Brasil, nós temos a urbanização brasileira. Tá? A gente comentou que lenha é uma fonte de energia muito consumida em países pobres, não industrializados, ou em países ainda de grande população rural. A década de 70 marcou o início da passagem, né, da população rural para a urbana no Brasil. Então já diminui o consumo de lenha, diminui a biomassa. Né? E também a expansão da eletrificação no campo, né, que foi um aspecto abordado na nossa revisão, numa das questões antigas, né, já passadas da prova da GV. Tá? Então, os argumentos estavam à disposição. A tabela, os argumentos conceituais, tá? E os argumentos trabalhados em sala de aula na nossa revisão também. Tá, ok? Então, questão 52, alternativa D. Na questão seguinte, né, a questão sobre a China, vamos ver aqui, aí, né, um texto, um pequeno parágrafo tirado de uma reportagem, cujo título é As Garotas da Fábrica. Então, pelo próprio título, você está vendo, né, uso de mão de obra feminina na atividade industrial. Já dá para pensar em muita coisa associada a isso. Na China, um país onde ainda há população rural maior que urbana, mas um crescimento muito rápido da urbanização, né, ele quer que a gente assinale a alternativa que coloque essa urbanização chinesa em relação à urbanização do mundo. Né? Bom, o que a gente sabe da urbanização do mundo? O mundo se tornou urbano ano passado. Quem são ainda grandes nações de população rural? Índia e China, as mais populosas do planeta. Qualquer alteração, né, no fluxo migratório desses países tem um reflexo muito grande na população mundial. Ok? Então, a urbanização, principalmente na China, que é mais intensa que na Índia, o segundo mais populoso do mundo, reflete na urbanização do planeta. Ok? Então, quando a gente lembra disso e faz essa associação, a alternativa B cai certinho, né? Diz que os índices de urbanização mundial vão ultrapassar de longe a marca dos 50% em razão do peso demográfico do país asiático. Né? Então, se ano passado já houve a passagem rural-urbano, com essa contínua urbanização da China, que tem um peso grande na população mundial, tá? Aí, como ele disse, vai passar de longe, né, esse processo. Coerente, né, certinho, o texto ilustrava, tá? Mas ele também não era tão necessário. Né? Um pouquinho de raciocínio lógico, de lembrar que a China tem por volta de 1,5 bilhão de habitantes, num planeta com quase 7 bilhões. Tá? Um pequeno 10% da população chinesa já representa um valor muito significativo no total mundial.
tá ok? Então, questão 53, a alternativa B. A nossa próxima questão é a questão 54. Né? A GV retomando uma característica, né? Que é da geografia regional do Brasil. Então, nós temos aí uma pergunta especificamente da região Nordeste. Tá? Bom, comentamos que a região Nordeste é uma região das que mais cresce economicamente na atualidade. Comentamos o papel de algumas regiões metropolitanas nesse crescimento, principalmente no estado de Pernambuco, a região metropolitana de Recife, né? E colocamos obras de infraestrutura que estão sendo instaladas nessas regiões para atender esse crescimento econômico. Muitas delas, dessas obras prioritárias, estão até dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Tá? Ele colocou aí as 4 afirmações para que a gente colocasse o certo e o errado e fizesse a nossa seleção. Então vamos lá. A primeira afirmação, ela é básica, ela é histórica da industrialização no Nordeste, que é o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Né? Que ele fala que é um complexo industrial, a gente sabe que ele nasce da extração do petróleo, do seu refino e da criação de uma infraestrutura da indústria de base. Como ele falou aí, integra o refino do petróleo, a petroquímica básica e intermediária. Né? Ele não é só um lugar de extração de petróleo. Bom, então isso daí é uma referência, essa daí é uma referência clássica da industrialização no Nordeste. Tá? Então, número 1, uma alternativa, uma afirmação correta. Isso já eliminaria de cara as alternativas B, D e E, ficando entre A e C, né? Aí a mera interpretação, né, da afirmação 2 ou 3 já excluiria a 4, certo? E aí na número 2, ele fala da ferrovia transnordestina. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Nunca ouvi falar, eu não lembro, eu esqueci da transnordestina. Pessoal, é uma ferrovia. Nós vimos que as ferrovias no Brasil elas servem para agilizar e criar mais vantagens no escoamento, principalmente de commodities, né, agrícolas ou minerais, da sua região de produção no interior até uma região portuária. Então, ferrovia conecta produção, porto, reduz custo de deslocamento e dá mais competitividade no produto no mercado externo. Isso a gente sabe. Olha o que fala a afirmação 2, que a Transnordestina, uma das mais importantes obras do PAC, deverá percorrer o trecho litorâneo. Espera aí, se percorre o trecho litorâneo, não está indo buscar a produção no interior. Entre os portos, ferrovia não liga porto a porto. O porto é um ponto final da ferrovia. Tá? Eu nunca ouvi falar em Suape, Pecém, eu nem sabia que existia. Passa o filtro, tira essa informação pontual e pensa na estrutura. A ferrovia no Brasil, desde a época do café, a função era buscar a produção no interior o mais rápido possível, colocá-la no porto para chegar ao mercado externo. Tá? A gente não ouve falar em nenhuma ferrovia na história do Brasil ligando um porto a outro. Porque se você vai de um porto a outro, você usa a navegação de cabotagem, a navegação litorânea. Tá? Então, a número 2 está errada pela relação entre a obra de transporte ferrovia e os portos. A Transnordestina é uma das mais importantes obras do PAC, os portos de Suape e Pecém são portos estratégicos na região Nordeste, tá ok? Não se deixe levar só pela informação pontual dessas áreas, pense na estrutura, tá bom? Se a 2 está errada, eliminou a opção A, ficamos na opção C, né? E aí, então, vai reafirmar a questão, né, de Suape. Fala que os projetos em implantação do complexo portuário de Suape destaca-se uma refinaria, um estaleiro e uma siderúrgica. Tá? Chegamos a comentar com vocês a importância dessa refinaria instalada na região metropolitana de Recife, que acabou atraindo uma série de outros investimentos associados ao refino do petróleo. Né? Era um investimento vinculado a um planejamento do governo que acabou trazendo outras empresas do setor privado para a região. Né? Era um investimento básico para atrair investimentos, né, que vão complementar esse setor. Tá? Então, 1 e 3 corretas, alternativa C, tá? Na questão 54, GV voltando a abordar questões regionais, ok? E a nossa última questão é a questão 56,
Que vai falar de dinâmica demográfica no Brasil. E ele usou um linguajar um pouco fora do habitual, né? Ele não vai falar em população adulta, idosa e jovem, né? Ele vai falar, aliás, ele vai colocar um texto do Banco Mundial, interessante até, né? Que diz que o Brasil envelhece muito mais rápido do que envelheceu a população dos países desenvolvidos, né? Ele cita o exemplo da França, né, que para a população idosa passar de 7% para 14%, ou seja, dobrar, ela levou um século, certo? E ele diz que no Brasil o mesmo vai acontecer em 2 décadas. Então, o que tem num país emergente que faz com que a população idosa cresça tão mais rápido do que cresceu num país desenvolvido? Ele comparou França e Brasil, ok? A pergunta não é tanto o que tem, mas o que pode gerar. Então ele fala sobre a atual dinâmica e as tendências projetadas para o futuro. Então ele fala de um fato, que é esse envelhecimento mais rápido no Brasil, num emergente, do que num país desenvolvido, e fala qual que é a tendência futura. Sabe o que ele fez, pessoal? É a pirâmide etária. A gente viu a base da pirâmide se estreitar. Diminuiu o número de jovens. A gente viu o topo da pirâmide subir e ficar mais largo, tá? Mais idosos vivendo mais tempo, tá? E a gente viu o miolo da pirâmide, a parte central dos adultos, continuar larga, porque é aquela população jovem que envelheceu, e criar uma proporção entre adultos, basicamente a população ativa, idosos e jovens. A população inativa, a gente viu um aumento da população que pode ser absorvida na atividade econômica, tá? É a isso que ele vai chamar de bônus demográfico, justamente o que fala a alternativa A, que diz o seguinte, textualmente: atualmente, a taxa de crescimento da população em idade de trabalhar, população adulta, é mais elevada que a taxa de crescimento da população de idosos e de que a de crianças. Olha, cresceu mais, é a que predomina, né? Ele não pegou e falou qual das 3 mais cresceu, né? Aqui teve um aumento maior no total, né? Foi a população adulta que se transformou na população predominante, né? O que configura uma situação de bônus demográfico, ou seja, e justamente no período em que o Brasil, como país emergente, mais cresce economicamente, você tem à sua disposição uma pirâmide lá na sua região central da população adulta, que é a população que vai estar inserida no processo econômico, ok? Uma boa pergunta, tá? Elaborado de uma maneira diferente, que faz realmente o aluno que conhece essa dinâmica demográfica ser bem questionado, tá? Saiu do padrão, né? Saiu daquela coisa da piramidezinha tradicional, mas pediu uma boa análise em cima do perfil demográfico, com a tendência do país e a realidade econômica, ok? Então, questão 56, alternativa A. Tá certo, gente? Mais uma vez, os temas todos tratados, né, foram trabalhados nas nossas aulas, são temas importantes, a GV fez uma seleção interessante desses temas. A única coisa realmente, um comentário crítico, construtivo, é a ausência de mapas e a ausência de imagens, tá? E a retirada de uma maneira inesperada de questões de geografia física, que nunca foi uma tendência. A tendência, muito pelo contrário, era de pelo menos uma questão dessa área, tá? Mas nem por isso a prova deixou de ser uma prova com um grau de seleção bem coerente e bem interessante. Tá ok, pessoal? Espero que tudo tenha corrido bem com vocês e que os resultados sejam os mais vantajosos e os melhores possíveis, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.